sentar. Eu gostaria hoje de pedir uma gentileza para que vocês que estão nas laterais, vocês se concentrassem aqui nessa fileira aqui do meio, por favor. O Ministério de Música, quando descer, também, por favor. Nós estamos em menor número, né? Nessa manhã, tem muitos irmãos nossos que ainda estão viajando. E assim eu consigo... Fica aqui na fileira do meio, por favor. Assim eu consigo visualizar vocês bem, né? E a gente fica mais juntinho. Obrigada, time. Podem descer, tomar os assentos de vocês. Daqui a pouco a gente flui mais um pouco. Amém. Através da música. Amém, irmãos? Bom dia, feliz ano novo para quem... Eu ainda não falei feliz ano novo. Entramos aí, né? Em mais um ano, e eu creio que esse ano Deus ele tem grandes coisas para compartilhar, né, conosco, liberar sobre a nossa vida. Quem não esteve no culto da virada, né, nós, como havíamos falado, compartilhamos uma palavra, a palavra que Deus ele trouxe aos nossos corações para esse ano de 2026. Amém, irmãos? Então, eu quero... só trazer um pouquinho daquilo que a gente falou no culto da virada para poder a gente entrar, então, na mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar conosco essa manhã. Então, a palavra, né, para 2026, que nós dividimos com a igreja no culto da virada, é aceleração. Amém? Aceleração. Essa palavra, ela já... vinha pulsando no meu coração há alguns meses, não foi logo ali, né, no culto da virada, mas há alguns meses. E eu conversei, como eu falei no culto, conversei com o nosso pastor, passei para ele aquilo que tinha vindo no meu coração para especular, né, o que estava no dele também. E aí a gente, juntos em oração, percebemos do Senhor no Senhor que essa é realmente a palavra para nós vivermos esse ano. Aceleração. E aí, eu falei um pouco a respeito de fé no culto da virada. Amém, irmãos? Falei um pouco a respeito da diferença que existe entre nós conhecermos sobre o assunto fé e nós agarrarmos o espírito da fé. Amém? Então, conhecer sobre o assunto fé, ouvir sobre o assunto fé, especialmente nesse tempo, não nesse tempo, mas especialmente para nós do Ministério Verbo da Vida, é muito comum a gente ouvir sobre fé. Não é verdade? Você ainda que congregue nessa igreja e ainda que você ainda não tenha feito o REMA, o Centro de Treinamento Bíblico, que é a nossa escola, né? Ainda que você não tenha feito o REMA, você ouviu fé nessa igreja. Né? Ouviu falar sobre fé, você tem ouvido a respeito de fé. De fato, fé marca, né, o nosso ministério. O Ministério Verbo da Vida é um ministério marcado por fé. E quando nós olhamos para esse assunto fé, nós podemos falar inúmeras coisas a respeito de fé. Mas isso não significa que a gente esteja andando por fé. Que a gente tenha agarrado o espírito da fé. E o espírito da fé, ele tem características. Amém? Então, o espírito da fé, ele reage à palavra. O espírito da fé, quem agarrou o espírito da fé, essa pessoa, ela fala aquilo que ela crê. Ela não fica calada diante das adversidades. Ela não fica calada diante das pressões. Ela não fica, irmãos, nem mesmo calada ou estática quando ela está num ambiente como esse, ouvindo a mensagem. Amém? Você já deve ter visto conferências do nosso ministério onde a palavra é lançada, a palavra é liberada, enquanto os ministros estão ministrando a palavra, o nosso apóstolo, ele é o primeiro da carreira. Então, nós somos famosos pelas corridas, pelas carreiras que damos, não é verdade? Por nos movimentar, por reagir àquilo que nós estamos ouvindo. E esse é o espírito da fé. O espírito da fé não é apenas você dizer, é você também reagir com o seu corpo. Amém? Aquilo que você está ouvindo. Você. Por quê? Porque nós somos um ser integral, irmãos.
Amém? Nós não somos só espírito, nós somos espírito, alma e corpo. E Deus, Ele toca nas nossas 3 partes. Ele fez as 3 partes. Foi Ele quem fez. Então, eu quero muito mesmo estimular você, incentivar você a você reagir àquilo que você ouve. Existem pessoas que sentam no culto, não dá um amém, desde a hora que começa até a hora que termina. E quando ele ou ela ministra, sente, porque as pessoas não dão amém e glória a Deus quando ministra. Mas a pessoa não vai nunca reagir à sua ministração se você não reage à do outro. Amém, irmãos? Você está aí caladinha, caladinho, não reage. Quando for sua vez, não vão reagir também. Porque isso são sementes, irmãos. Amém? E outra, a gente está num ministério onde a gente reage à palavra, onde a gente reage à mensagem. E isso não é para dar ibope para o ministro, isso é para que você agarre o espírito da fé. Amém? Então existem pessoas que têm uma resistência muito grande sobre isso. Irmãos, o maior prejudicado é você, sou eu. Não é quem está ministrando. E, irmãos, quando nós estamos num ambiente como esse, e alguns reagem, muitas vezes os que têm resistência, eles até mesmo ficam olhando e pensando, nossa, para que isso? Olha, eu quero já te adiantar que esse ano eu vou me manifestar muito mais do que já me manifestava. Amém, irmãos? Vou pular muito mais do que eu pulava, vou correr muito mais do que eu corria, vou me jogar nesse chão muito mais do que eu fazia. Amém? E isso é intencional. E não é para fazer com que você faça. Se você quiser fazer, amém. Mas não é para fazer com que você faça. É porque eu recebi a palavra, eu entendi a palavra e eu agarrei a palavra. Amém, irmãos? E isso faz toda a diferença. Quando em Atos veio, né, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, eles não ficaram, sabe, irmãos, assim, não foi assim. Eles fizeram uma gritaria, uma barulheira tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quem estava do lado de fora ouviu o barulho que estava acontecendo dentro daquele lugar e afluíram para aquele lugar. E eles foram tremendamente impactados. Amém? Eu quero mais é que as pessoas que estejam passando aqui na frente dessa igreja, elas ouçam o barulho santo que nós estamos fazendo aqui, que elas sejam atraídas para esse lugar. Amém? Mas como eu falei na quarta-feira, irmãos, isso não vai acontecer apenas através de uma pessoa. Amém? Isso precisa, você precisa agarrar a palavra. Você precisa entender isso e você precisa reagir ao que você está recebendo. Amém? 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 Você tem coragem de falar amém? Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu não sei o que você pensa, né? Eu até compartilhei um pouco sobre isso numa mensagem que eu enviei para o Ministério de Música esses dias. Eu não sei o que você pensa quando você ouve a palavra aceleração. Ainda estamos falando do culto da virada um pouquinho, amém? Eu não sei o que você pensa. Quando eu penso, irmãos, na palavra aceleração, eu penso em mais e menos tempo. Olha a sua alegria. Me contagiou a sua alegria. Até me motivou, sabe, irmãos, só que não, né? Eu não sei o que você pensa quando você ouve a palavra aceleração. Irmãos, deixa eu te dizer, eu não gostava muito quando eu estava sentada, e como você está, e os ministros ficavam, sabe, me alfinetando, não, igual eu estou fazendo com você. Eu não gostava disso. Eu achava uma chatice. Achava assim, ai, que pessoa chata, por que ela não vai lá, fala a mensagem dela e a gente vai para casa, abençoados, amém? Só que eu entendi que é necessário isso. Dependendo do ambiente, é necessário isso. Você sabia que a mesma mensagem que eu ministrei no culto da virada, Deus me deu inspiração para ministrar lá no Rio de Janeiro e a reação foi outra, a igreja veio abaixo? A mesma mensagem. O Espírito Santo se moveu de uma maneira extraordinária. Meu marido e a Bia estão aqui, a Bia está lá em cima, filmando as crianças, ele está aqui de prova. Foi outra mensagem, outra atmosfera. Por quê? Por causa da reação das pessoas.
porque elas reagiram àquilo que elas estavam ouvindo, diferente do que aconteceu no culto da virada. Irmãos, eu fiquei surpresa. Por quê? Porque a minha expectativa era que aquele mover, que aquele céu que se rasgou, que desceu daquela maneira lá no Rio de Janeiro acontecesse aqui com a gente, e não aconteceu. E é por isso que eu estou te ensinando. Sabe por quê? Para a gente não perder moveres e manifestações como aquele que a gente desfrutou lá. Foi incrível. Foi extraordinário, irmãos. Extraordinário. Moveres como aquele, Deus faz apesar do homem. Meu marido está aqui de prova. Eu, como ministra, não fiz nada. Porque existe um nível da glória de Deus, da unção de Deus que a gente atrai, que o ministro simplesmente coloca o microfone no lugar e Deus se move. Deus se move. As pessoas começam a receber e o ministro não precisa falar absolutamente mais nada. E foi isso que nós vivemos lá. Então, eu estou ensinando você a quebrar toda a resistência que você tem num ambiente como esse, para que você possa receber e os céus possam se rasgar e descer no nosso meio. Amém? Cuidado, irmãos, com a familiaridade. Jesus não pôde fazer muita coisa em Nazaré porque as pessoas não o honraram. Então, toma cuidado com a familiaridade, porque a familiaridade é uma ladra da unção. Amém? A familiaridade, eu vou repetir, é uma ladra da unção. Jesus olhou para aquelas pessoas e falou: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Virou as costas e foi embora. E ele disse, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali milagres, apenas algumas curas. Então, cura e milagre são coisas diferentes. Milagre é intervenção no curso normal da natureza. Você já pensou em você vivermos isso? Intervenções no curso natural, no curso normal da natureza, só porque nós honramos a unção e não nos familiarizamos com ela? Amém? Aleluia! Então eu não sei o que você pensa quando você ouve. Amém? Estou te ensinando. Amém? Você está pronto para aprender essa manhã? Amém? Amém. Nem sempre eu soube. Nem sempre, mas eu fui aprendendo. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui reagindo àquilo que eu estava aprendendo. Eu fui colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo. E recebo muito até hoje, amém? Então eu penso, irmãos, em mais e menos tempo. Penso em Deus abreviando coisas. Quando eu penso na palavra aceleração, eu penso em Deus abreviando coisas para nos favorecer. Para favorecer a sua casa, para favorecer a sua vida, para favorecer a nossa igreja. E, principalmente, no que diz respeito ao nosso chamado. Esse é o tempo de ativações no propósito. Amém, irmãos? Eu vou repetir, esse é o tempo de ativações no propósito, no seu chamado. Você será ativado no seu propósito. Você será ativado no seu chamado. E isso que eu estou falando para você aqui, irmãos, é muito sério e é muito maravilhoso, porque Deus irá ativar profetas, mestres, evangelistas, Deus irá ativar pastores, apóstolos, Deus irá ativar os ministros de socorros, e você vai se ver especialista naquilo que você nasceu para ser e fazer. Há um fluxo de facilitação do alto sobre mim e sobre você. Isso é aceleração. Aceleração, irmãos, é Deus abreviando coisas para que nós, aqueles, que estão sendo encontrados no lugar de obediência e fidelidade, avancemos de forma veloz. Então se prepara, porque se você está no lugar de obediência e fidelidade, você vai avançar velozmente. Amém? Coisas irão começar a acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Mas vamos lá, vamos entrar então na palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós dividirmos essa manhã. Tudo isso nós vamos precisar linkar a uma ferramenta que Deus disponibilizou para nós, para mim e para você.
Uma ferramenta, irmãos, que nós precisamos dar o devido valor a ela, que é a oração. Você está pronto para ouvir um pouco sobre oração e sobre as intervenções que Deus faz, que Deus pode fazer, que Deus pôde fazer através de um povo que ora? Através de um povo, irmãos, que entendeu o poder que existe na oração. Então, o povo que ora é um povo que vence. Um povo que ora é um povo que vence. Um povo que ora não é um povo, irmãos, que vive de derrota em derrota. Um povo que ora é um povo que vive em vitória. É um povo que vive em conquista. Porque a oração antecede a conquista. Amém? Então, eu quero que você acompanhe comigo 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas 7, lá no 14, no 15, a Bíblia vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diga comigo, então. Eu gosto desse então. Amém, irmãos? Porque olha só, Deus ele está pronto para nos ouvir. Deus ele está pronto para intervir. Deus, ele está pronto para se mover, ele está pronto para se manifestar, porém, existe um então aqui. Amém? Então, ele está pronto para fazer todas essas coisas, mas se o povo dele, que se chama pelo nome dele, eu acho isso tão interessante, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se é que você se chama pelo meu nome, se é que você se considera meu povo, você tem características. Você precisa manifestar essas características. Você precisa frutificar de acordo com as características do meu povo. Porque o povo que se chama pelo meu nome, ele possui uma identidade. O povo que se chama pelo meu nome não é um povo que fica de boca fechada. Não é um povo que fica tomando pancada sem reagir. Não é um povo, irmãos, que fica vivendo a vida aleatoriamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você está pronto para se humilhar? Sabe, irmãos, a Bíblia, quando fala sobre humilhação, ela não fala sobre nós nos humilharmos a homens, mas sim a Deus, que é o quê? Dá a Ele a razão. Conferir a Deus razão. Conferir a Deus, né, que Ele está com a razão. Isso é você se humilhar. Isso somos eu e você, tirar fora os nossos achismos e ficar com a palavra. Isso é fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não estaria onde estamos. Não é verdade? Não é fácil, mas é o que a Bíblia nos manda fazer. É o que Jesus fez, o nosso maior exemplo. É o que muitos homens e mulheres dos nossos tempos fizeram, conseguiram atingiram e viveram. Então, nós estamos sendo chamados nesse primeiro culto do ano, né, a um lugar de oração com maior intensidade, com maior entendimento. Com, irmãos, fervor, com paixão. Com apreço, com zelo. Nós estamos sendo chamados a esse lugar de oração, de intimidade com o Senhor. Esse lugar ao qual quem encontra, Deus não esconde nada dessa pessoa. Deus compartilha o segredo da aliança dele num lugar de temor e num lugar de intimidade. Você está comigo? Então ele fala, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sabe, queridos, muitas orações têm sido feitas nesse lugar. No final, ali para o finalzinho, os últimos meses do ano, nós tivemos uma direção como pastores da igreja, como líderes da igreja,
de nós, então, fundarmos, né, fundarmos o despertar. E eu te pergunto, você vem? Crie. Não vem. Mas o seu pastor pediu para você vir. Mas você não vem. Mas glória a Deus pelos que vêm. E aqueles que têm vindo, já têm visto o resultado daquilo que estamos fazendo ali. No último domingo que o nosso pastor ministrou, houve salvação nessa casa depois de meses. E eu estou aqui hoje para te ensinar, amém, irmãos? Você precisa celebrar quando alguém vier receber Jesus aqui. Não olhar isso como comum e ficar quieto. Amém? Por quê? Porque se tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Vou repetir. Se tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Então, quando aquela mulher veio receber Jesus, irmãos, a gente precisa gritar, a gente precisa celebrar. Amém, irmãos? Nós somos a igreja de Jesus, é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. Para converter as pessoas, o coração das pessoas ao coração de Deus. Nós estamos aqui para que, irmãos, nós venhamos trazer reconciliação ao mundo com Deus, amém, queridos? Então, nós temos visto o resultado da oração, amém, irmãos? Então, você precisa vir, sabia? Especialmente se você é ministro dessa igreja, especialmente se você é da diretoria dessa igreja, você tem que estar aqui. Começa às 9 horas da manhã, vai até 9h45, todo domingo. Amém? Glória a Deus. Então, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então, muitas orações serão feitas nesse lugar. Muitas orações estão sendo feitas nesse lugar. E muitas orações esse ano serão feitas nesse lugar. E, irmãos, eu creio que estarão abertos os olhos e atentos os ouvidos do Senhor a todas elas. Amém? E nós vamos viver grandes coisas nesse tempo. 2 Crônicas 20:20, a Bíblia vai dizer na última parte do versículo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. A oração, irmãos, é um meio pelo qual fortalece a minha e a sua fé. Um crente que ora é um crente fortalecido na fé. É um crente forte em Deus. Porque um crente que ora, irmãos, é um crente que passa a ter experiências com o Senhor. Um crente que ora é um crente que ele passa a ser íntimo do Pai. Amém? Não queira, irmãos, viver numa superfície de um relacionamento com Deus. Queira viver no centro. Amém? Queira estar íntimo do Senhor. Então, um crente que ora é um crente fortalecido. O povo de Deus, irmãos, ele sempre enfrentou dificuldades, mas a oração, ela vem fazer toda a diferença nesse tempo, em tempos de batalha, em tempos de dificuldade. Quantas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos o povo de Deus em guerra, em batalhas severas, em situações, irmãos, que lendo a palavra, mesmo já sabendo do contexto, mesmo já tendo lido várias e várias vezes, quando você começa ali a ler, você te dá um frio na barriga, não sei com você. Eu fico pensando, eu fico tentando me colocar naquele lugar, naquele tempo, e pensando, meu Deus, qual seria o meu sentimento, a minha reação, diante de uma situação como essa? Então, nós vemos que Deus o tempo todo livrou o seu povo. Por quê? Porque a oração antecede a conquista. A oração antecede a vitória. Nós vemos o povo de Deus sempre recorrendo a Ele, sempre orando a Deus. Então, a diferença entre derrota e vitória não está no tamanho do inimigo, não, irmãos. Inimigo todos nós iremos enfrentar.
A diferença está na postura do povo de Deus. Amém? Vou repetir, a diferença entre vitória e derrota não está no inimigo, não está no tamanho do gigante que eu e você possamos enfrentar, ou até mesmo estejamos enfrentando nesse tempo que estamos vivendo. Mas está na postura do povo diante de Deus. Então, antes de ir para uma batalha, antes de ir para uma guerra, eles oravam. Amém, irmãos? Antes de agir, eles clamavam. E nós precisamos pegar isso, nós precisamos pegar esse estilo de vida, nós precisamos viver essa dependência. Qual? Não faço nada sem orar, não tomo decisão nenhuma sem orar. Amém, irmãos? Eu e você precisamos, por quê? Porque disso depende a minha e a sua saúde espiritual. Disso, irmãos, depende até mesmo o nosso chamado, o nosso propósito. Porque muitos de nós podemos, irmãos, nas inúmeras distrações, nas inúmeras oportunidades que aparecem diante de nós, pegarmos caminhos tortuosos, pegarmos caminhos que não são para nós. E isso pode comprometer todo o nosso futuro. Isso pode comprometer toda a nossa história. Nós conhecemos pessoas, irmãos, que da época que nós éramos da juventude, todos solteiros. E não faltava mensagem naquela igreja para a gente poder aprender a ouvir o Espírito Santo para poder casar, para poder se relacionar. Infelizmente, muitos se relacionaram errado. Estão fora da igreja. Pessoas que tinham chamados incríveis. Se enveredaram. Muitos tomaram outros tipos de decisões que não é necessariamente relacionamento, mas trabalho, mudança de bairro, mudança de igreja. E nós ouvimos aqui o nosso pastor sempre nos ensinar que nós precisamos, irmãos, não tratar decisões vitais da nossa vida de qualquer maneira. Hoje as pessoas, elas escolhem congregar pelo conforto. E não significa que você não vai receber, que você não vai ser abençoado numa outra igreja local, mas você precisa orar. Você está comigo? Amém. Você precisa orar, você precisa orar para casar, você precisa orar para poder se mudar de cidade, você precisa orar para poder mudar de igreja, você precisa orar. Amém, irmãos? Precisamos ter uma vida de oração, precisamos, irmãos, colocar a oração na frente das nossas decisões, mas nós, muitas vezes, colocamos a nossa emoção na frente das nossas decisões e nos lascamos. Comprometemos tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Você está sendo edificado essa manhã? Amém? Então a oração, ela não substitui a batalha. Oração não substitui a dificuldade. A oração não substitui a pressão, mas ela define quem vence. Amém? Ela vai definir quem vence. A oração não vai substituir aquilo que você precisa superar. Aquilo que você precisa superar, você vai ter que superar, irmãos, ou não. Então a oração não substitui a batalha, não substitui o problema. A oração define quem vence. Por quê? Porque a oração antecede a vitória. A oração antecede a conquista. A oração, ela muda o meu e o seu posicionamento. Você vê o tempo inteiro que o que mudava era o posicionamento do povo, não era a situação pela qual eles estavam. E quando nós falamos sobre isso, nós lembramos da história clássica de Josafá. Não tem como nós tocarmos nesse assunto e não remetermos, né? Nos remetermos lá, não falarmos sobre Josafá. Irmão, Josafá teve medo. Diante do BO que ele estava para enfrentar, ele teve medo. Se eu estivesse lá, eu ia ter muito medo também.
Porque a pessoa que veio dar a notícia para ele, ela deu a seguinte notícia: vem uma galera aí para te destruir e ela é muito mais numerosa que você. Ou seja, perdeu. Não tem como. O número de pessoas que estão vindo com facas nos dentes para poder te arrebentar é muito mais numeroso que você. Talvez, irmãos, você esteja aqui hoje e você olhe que a situação que você está vivendo é muito maior do que você. Mas assim é que é bom. O que, Michela? Irmãos, é assim é que é bom. Crente bom é crente que se alegra com os BOs da vida. Crente brabo é aquele que olha lá o que Tiago fala: tende por motivo de toda alegria o passar por todas as provações. Não é algumas não, é tudo. Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Porque são várias mesmo que a gente vai passar. Amém? E aí ele olha para aquilo, irmãos, e talvez, como eu falei, você hoje esteja aqui e você esteja vivendo, enfrentando uma situação que para você, aos olhos naturais, é muito difícil de você resolver, é muito difícil de você sair dela. Mas você não precisaria de fé para resolver seus BOs sozinhos. Você não precisaria de Deus para resolver os seus BOs sozinhos. Você está comigo, irmãos? Nós temos um Deus, irmãos, que quando olha para as situações que a gente vive, que quando olha para coisas que nós estamos enfrentando, que quando olha para o contexto que nós estamos enfrentando, aquilo e nada para Ele é a mesma coisa. E aí é que está, eu estou aqui me esforçando nessa manhã para que a palavra caia no seu coração, para que você enxergue como Deus enxerga. Para que a sua visão seja a mesma dele, para que você olhe o problema e veja o problema como nada, assim como Deus vê. Mas isso é um exercício. Amém? Isso é um exercício que alguns irmãos fizeram, se condicionaram e alcançaram. E eu estou te ensinando e te estimulando essa manhã a você fazer esse exercício, se condicionar e alcançar. Amém, irmãos? Porque, vou falar a mesma coisa que eu falei há dias atrás. Eu não sei quanto a você, mas o fato de saber que existe um lugar que eu ainda não alcancei me perturba. Saber que existe um lugar em Deus, saber que existe um lugar que eu posso acessar e eu ainda não acessei, isso não me deixa confortável, isso me perturba. Então, diante disso, qual foi a postura que eu resolvi adotar? Me tornar uma perseguidora desse lugar. E eu conversando com meu irmão esses dias, a gente pensa muito parecido. Então, nós estávamos conversando esses dias e ele soltou uma frase que entrou como uma flecha dentro de mim. Ele falou assim, a gente conversando sobre esse contexto, ele falou assim para mim: eu não sei, irmã, mas eu estou decidido, ou eu conquisto ou eu morro tentando. Não tem outra opção. Ou eu alcanço, ou eu morro tentando. Ou eu conquisto, ou eu morro tentando. E ele completou dizendo, uma coisa eu sei, a plataforma que eu vou deixar para o meu filho vai ser muito maior do que a que eu recebi. E quando eu fechar os meus olhos, eu vou ter a certeza que o meu filho vai acessar. Mas quanto a mim, ou eu acesso, ou eu conquisto, ou eu morro tentando. É isso, irmãos. Eu me tornei essa perseguidora desse lugar em Deus. Amém? E aí, voltando para cá, Josafá, ele não confiou no exército. Amém, irmão? Amém, irmãos? Ele não confiou no exército. O que ele fez? Ele convocou o povo para fazer o quê? Orar.
E aí, quando a gente olha para a oração de Josafá, ele fala, olha, Senhor, na minha força, em mim mesmo, eu não posso fazer nada, mas os meus olhos estão postos em Ti. Isso é tão lindo, irmãos. Olha para mim, olha para nós, na minha força, em mim mesmo, eu não posso fazer nada, mas os meus olhos estão postos em Ti, naquele que pode. Então, irmãos, a gente precisa, chegar nesse lugar onde os nossos olhos eles estejam tão postos no Senhor, mas tão postos no Senhor, que tudo ao redor não impacte a nossa confiança nele. Isso é um exercício. Você se exercita, você se condiciona e você conquista. Amém? Vou repetir. Você se exercita, na trajetória do exercício, você se condiciona e você conquista. Conquista o quê? Esse lugar de confiança suprema nele. Onde, irmãos, as notícias não vão te abalar mais. Onde as impossibilidades não vão te abalar mais. O que é impossível para Deus, irmãos? Fala para mim. O que é impossível para Ele? Nós estamos vendo impérios cair. Nós estamos vendo reis ruir. Nós estamos vendo aqueles que se dizem soberanos cair. O que é impossível para Deus? Eu estou muito animada para o pau torar no mundo. Não sei você. Eu estou muito animada. Sabe por quê? Porque nesse cenário que nós estamos vivendo, mundialmente falando, é que você vê Deus chegando, movendo as peças, fazendo o que Ele quer, como Ele quer e mostrando, quem manda sou eu. Deus sou eu, não existe outro. Amém, irmãos? E isso fortalece a nossa fé. Porque, afinal de contas, eu e você estamos do lado certo. Do lado dele. Nós estamos do lado de Deus. E a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, eu e você como crentes, nós devemos nos motivar. Nós devemos, irmãos, nos treinar, fazer o exercício, nos condicionar e alcançar esse lugar. Para a gente cooperar com o Senhor. Não cesse de orar, irmãos. Não cesse de orar. Pode passar anos, anos e anos. Vai acontecer. Não interessa, vai acontecer. Não cesse de orar. Amém? Aleluia. Salmos 20, lá no 7, a Bíblia vai dizer: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Deus vivo, nós confiamos no Senhor. Então, quem ora sai da posição de autossuficiência e entra na posição de dependência. Eu quero ser dependente dEle, eu não quero andar à parte dEle, eu não quero viver uma vida autossuficiente, eu resolvo meus BO, eu não quero resolver BO nenhum, eu quero que Deus resolva para mim. Sabe aquele negócio? Eu quero igualdade com os homens. Eu estou fora disso. Eu não quero. Eu quero que meu marido continue acordando cedo, continue trabalhando, ralando pra caramba, botando comida dentro de casa, pagando as contas e eu plena, acordando 9 horas da manhã. Estou fora desse negócio de igualdade. Não quero. Primeiro porque a Bíblia não prega isso. A Bíblia não diz isso. Estou muito bem obrigada com ele, fazendo a parte dele e eu a minha. Está entendendo? Eu só peguei esse exemplo, né, para dizer para você o seguinte: eu não quero resolver problema, não quero resolver BO, eu quero entrar para o meu quarto de guerra, para o meu quarto de oração, e Deus ir à frente. Deus fazer por mim, porque é isso que eu vejo na palavra.
Eu não vou ficar com úlcera no meu estômago porque eu estou preocupada. Não vou adquirir gastrite, taquicardia, nada disso, irmãos. Estou te ensinando essa manhã. Amém? Não vou. Eu não tenho um joelho, uma boca, e vocês já sabem que eu falo pra caramba. Não é verdade? Eu vou usar muito bem usado o meu joelho e a minha boquinha, que Deus me deu. Amém? Para favorecer a minha vida e a minha casa. Amém, irmãos? Esse relógio, não sei não, eu acho que hoje ele não está legal. Está errado. Então, vamos lá. A oração libera estratégias do céu. Então, um crente que ora, ele se vê inteligente. Olha, inteligente. Eu sempre fui esforçada lá de casa. Sabe o irmão esforçado? Sempre fui eu. O irmão esforçado é aquele que precisa estudar horas para tirar 7,5. O inteligente é aquele que, igual o Felipe, que fazia também. Não estuda em casa, só assiste a aula e tira 10. Eu sempre fui do time dos esforçados. Mas chego lá, entendeu? Então, quando você ora, você fica inteligentíssimo. Eu já não me sinto mais a esforçada, eu me sinto a inteligente, a intelectual. Por quê? Porque eu oro. Porque de tanto orar, irmãos, você tem umas sacadas, você tem uns insights, você fala, nossa, como eu fiquei inteligente. Deus, irmãos, purinho na nossa causa. Então, a oração libera estratégias do céu. Após esse episódio aqui de Josafá, abre comigo, 2 Crônicas 20. Vamos ler aqui no 14. 2 Crônicas 20, a partir do 14, após a oração, Deus ele vai fazer o quê? Liberar uma direção clara para eles. Então, a Bíblia vai dizer assim, então veio o Espírito do Senhor após eles orarem, após Josafá convocar o povo para orar. Não abrir porque a gente conhece bem o texto, amém, irmãos? A história. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, quase Jeziel, ó. Jeiel, filho... deixa para lá esses monte de gente aqui, tá? E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha isso, amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zize, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, novamente ele fala, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento, o salvamento, que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, irmãos, após a oração, Deus ele sempre vai liberar uma direção muito clara. Se eles não tivessem essa direção clara do Senhor, possivelmente eles iriam à batalha, eles iriam à peleja e eles iriam ser estraçalhados. Quantas vezes nós, irmãos, não paramos para orar, não paramos para ouvir o Senhor e nós vamos na nossa força. Nós vamos no nosso intelecto, no nosso entendimento e nós entramos em situações tão difíceis, damos com os burros na água. Fechamos negócios com quem não deveríamos fechar, nos relacionamos com quem não deveríamos nos relacionar, mudamos quando não deveríamos mudar. Fazemos movimentos, irmãos, na nossa vida que impacta o nosso futuro, impacta o nosso propósito, simplesmente porque nós não ouvimos uma direção clara. E é por isso que nesse lugar, você sempre vai ver
Nós, como pastores dessa igreja, sempre pré-anunciando para você, ó, o fim de ano está chegando, o culto da virada está chegando, nós já estamos buscando uma palavra para o próximo ano. Ou, nós já temos uma palavra para o próximo ano. A gente não faz isso porque a gente acha bonitinho. A gente faz isso, irmãos, porque Deus nos direciona a fazer dessa maneira. Amém? Trazer algo do Senhor, uma direção clara para a gente. E assim você deve fazer na sua casa. Assim você deve fazer na sua vida. Assim você deve fazer. Você precisa, nós precisamos, irmãos, tirar a emoção de lado e deixar Deus nos guiar. Deixar Deus nos dirigir a nossa vida. Nós estamos vivendo uma era de crentes emocionados. Estamos vivendo um tempo onde os crentes tomam decisões na base da emoção. Porque acham bonitinho, porque acham bonitinha, porque acham legalzinho, porque acham legalzinha, porque acham que, nossa, olha, e tomam decisões na base da emoção. E isso vai impactar a nossa vida. Isso vai impactar o nosso destino, isso vai impactar o nosso propósito. Sabe, irmãos, eu sempre falei isso e inclusive eu já tive um tema, Deus me deu um tema de uma ministração há muitos anos atrás, lá em Pedras de Guaratiba, eu ainda estava lá, onde o Senhor falou comigo a respeito, e na época eu e Felipe estávamos ainda nos jovens, e Deus me deu nessa época essa ministração e era muito direcionada para os jovens. E a ministração falava a respeito de não seja você aquele que lá na frente pessoas vão dizer de você, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para ter chegado num bom lugar. Tinha tudo. Tinha palavra, tinha líderes, tinha orientação, tinha ensino, não faltou nada. Por isso aqui, por um pouco, não atingiu o alvo. Isso também me perturba, esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação. Nossa, ela tinha tudo para dar certo. Quando eu pensava nisso, acerca de mim, isso me deixava... Eu corria para orar, irmãos. E eu falava, Deus, tira tudo, arranca tudo, tudo. Aquilo que eu mais amo atualmente, o que eu mais quero atualmente, pode tirar tudo, porque eu não quero, lá na frente, ouvir do meu Senhor, Michela, você tinha tudo para dar certo. Você tinha tudo para atingir o alvo. Mas você se moveu por emoção. Você deixou os seus sentimentos te guiar e te conduzir, quando, na verdade, por dentro, você já sabia o que era para você ter feito. Você está comigo, irmãos? Nossa, vocês ficaram com uma cara. Imagina a minha, né? Quando eu ouvi isso do Espírito Santo, há anos atrás. Mas salvou a minha vida. E naquela época, eu precisei tomar uma decisão que salvou a minha vida. Amém, irmãos? Literalmente salvou a minha vida. Porque se eu não tivesse tomado aquela decisão, naquela época, por causa dessas muitas outras palavras e por causa da oração da minha mãe, eu não estaria hoje aqui diante de você. Não estaria. Eu estaria com uma vida desgracenta. Não teria vivido nada do que eu vivi até aqui e não teria a possibilidade de viver aquilo que eu ainda vou viver. Às vezes, irmãos, é muito chato a gente ouvir certas coisas, mas é necessário. Às vezes a gente fica contrariado de ouvir certas coisas, mas é muito importante a gente ouvir, a gente precisa ouvir.
Eu tenho tanta coisa, irmãos, para compartilhar com vocês, que eu acho que eu precisaria de 7 horas. É sério. Estou aqui consultando meu espírito para ver se eu te jogo uma bomba em cima de você ou se eu seguro para o próximo culto, para a próxima escala. A Kelly já está de braços abertos lá. Você está vendo como que a reação muda? Você está vendo como que quando você muda a sua postura em receber, Deus libera mais sobre sua vida? Você está vendo que quando a gente ensina e fala, não é porque a gente quer ibope para a ministração, mas é porque a gente quer liberar sobre sua vida tudo aquilo que Deus deseja para te fazer prosperar, amadurecer e desenvolver? Amém? O que você faria? A bomba, vou lançar o míssil. O que você faria se você fosse num médico e o médico dissesse para você que ele falasse para você assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dizer. A ruim é que você está com uma enfermidade, ela é letal. Mas a boa notícia está muito no início. Então, a gente consegue resolver. Qual seria a sua reação? Pode falar. Começando pela Andréia. Qual seria a sua reação? Primeiro, eu começo a negar. Não recebo. Automaticamente. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Está lá. Mas o que você faria olha o sentido que eu estou perguntando. Ao receber a notícia, o que você faria? Vou facilitar para vocês. Você ficaria aliviada por você saber que está no início? Olha só, 2 perguntas, tá? Você ficaria aliviada por estar no início? E aí sim você vai fazer a sua parte, de você negar, de você orar, mas primeiro você recebeu. Isso é fato. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é fato. Recebi uma notícia, fui ao médico, recebi uma notícia. Você está com uma doença que é letal, e tá. Só que a boa notícia está no início. Traz alívio ou não traz? Sim. Após você receber a notícia, você sabendo, você vai fazer a sua parte, exatamente o que a André falou. Você vai começar a declarar a palavra sobre aquilo. Amém? Você vai ficar com ódio do médico? Vai ficar com raiva do médico? Porque o médico te deu essa notícia? Não. Eu dou palestra, irmãos, no Outubro Rosa, há 5 anos. Pasme você. A porcentagem, como eu não estava previsto de falar isso para você hoje, então eu não trouxe a porcentagem, mas depois eu posso te falar. A porcentagem de pessoas que poderiam não adquirir o câncer de mama é enorme, se tão somente elas andassem em prevenção. E as prevenções são muito simples, nem gasta dinheiro. É ter um estilo de vida saudável, é ter uma alimentação saudável, é fazer o autoexame, é fazer exames preventivos. Simples, simples, simples. Então, muitas mulheres que vêm a óbito através dessa enfermidade, elas vêm porque elas não observam as sinalizações. Porque elas não observam as instruções. Você está comigo? E eu estava meditando sobre algumas coisas esses dias e Deus estava tratando isso no meu coração. E ele estava falando comigo assim, muitas vezes o ministro vai lá, prega a palavra, contraria a vontade da igreja e a igreja fica chateada com o ministro. Não recebe, fica chateado. Ou, quando um pai e uma mãe vai conversar com o filho, vai dar, instrução para o filho, vai corrigir o filho, vai falar para o filho, olha, não ande com fulano, olha, não vá a tal lugar, olha, tome cuidado com isso. Aí o filho fica de cara feia. Mas, na verdade, irmãos, tudo isso é o quê? Prevenção. Para que a gente não entre num lugar onde a gente encontre um caminho que seja letal. Você está comigo?
Então, preste atenção, se eu vou ao médico e o médico me dá, se eu sou uma pessoa que ando em prevenção e o médico me dá um relatório como esse, eu vou agradecer a ele, vou ficar aliviada e vou fazer a minha parte, tanto a parte médica quanto a parte espiritual da coisa. Eu vou declarar cura sobre o meu corpo. Agora, imagina você, se sou uma pessoa que não faço nada disso, que nego as sinalizações, que não ando, de acordo com as orientações que eu recebo. Eu não gosto de ser contrariado, eu não gosto de ser corrigido e vou viver na minha vida. Imagina você entrar dentro de um consultório, uma pessoa que vive a vida desregradamente, entrar dentro de um consultório e receber uma sentença de morte. Porque um relatório como esse é uma sentença de morte. Você está comigo? Você entendeu? Para a gente poder refletir um pouco? Então, irmãos, quando uma pessoa recebe um diagnóstico como esse, ela está recebendo uma sentença de morte. E trazendo para aquilo que eu estou falando com vocês aqui essa manhã, ninguém aqui vai morrer, amém? Somos sarados, amém? Mas o que eu estou dizendo é que, dependendo do meu comportamento sobre aquilo que eu ouço, sobre aquilo que eu escuto, eu posso abortar o propósito de Deus para a minha vida. Eu posso comprometer o propósito de Deus para a minha vida. E nós estamos num tempo onde Deus, Ele quer ativar propósitos. Onde Ele deseja acelerar coisas, processos na minha e na sua vida. Amém? E eu e você precisamos então o que, irmãos? Olhar para a palavra, receber a palavra, acolher a palavra e correr com ela. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, a oração, ela vai liberar uma direção clara. Amém? De Deus para mim e para a sua vida. E a vitória, ela vem. Então, se eu e você fizermos todo aquele processo de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Amém, irmãos? Nós precisamos orar. A oração não é uma opção para mim, para você. A oração, ela precisa se tornar o meu e o seu estilo de vida. Então, nós temos uma palavra que é a aceleração. E juntando, nós precisamos, então, linkar a oração a essa palavra que nós recebemos. Por quê? Porque nós vamos nos colocar num lugar de dependência maior do Senhor, nós vamos nos colocar num lugar onde nós vamos ter direções, receber direções claras, nós vamos nos colocar num lugar onde nós vamos, irmãos, não vou dizer, nós vamos nos colocar num lugar onde nós vamos estar aptos, para que a gente possa receber as instruções do Senhor, correr com ela. E, irmãos, vão haver situações que a gente simplesmente só vai estar no lugar certo e as coisas vão acontecer. Existem situações em que nós não vamos precisar, por assim dizer, fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a gente já fez. A gente já se colocou nesse lugar. Lembra do que a gente acabou de ler? Olha, tome posição e fique parado. E veja. Algumas situações nós vamos receber a direção clara para a ação. Outras situações a direção clara é: não faça nada. Fique parado. E veja o livramento. Amém? Você pode se colocar de pé? Amém. Glória a Deus.